Começo esse vídeo falando uma frase de Olavo de Carvalho: não parar, não precipitar, não retroceder. Isso nunca foi tão importante, pessoal. Vou fazer uma pequena introdução e aí vamos falar sobre o que realmente importa para hoje. Primeiro vamos falar da economia. Hoje o Brasil é uma das poucas grandes economias do mundo que está numa condição melhor do que o nível pré-pandêmico. Então nós estamos com um PIB na máxima histórica, número de carteiras de trabalho assinadas em mais de 100 milhões e 200 mil carteiras assinadas, é a maior índice da história também, agronegócio bombando, melhores números da história. Estamos aí com a parte industrial também, a produção industrial bem acelerada, empresas com lucro recorde, empresas do setor produtivo, tá certo? Não é empresa só do setor financeiro, muito pelo contrário. Inclusive teve empresa do setor financeiro esse mês que apresentou resultado bem ruim, ao contrário do agronegócio das empresas onde a gente tem a produção, o que mostra que houve uma guinada no país durante o governo Bolsonaro. Deixou de ser um ótimo lugar para se especular, passou a ser um ótimo lugar para se investir. Recorde de investimento estrangeiro no Brasil também. A Bolsa de Valores, um pouquinho antes das eleições, estava a nível de 120 mil pontos. Praticamente recorde também histórico. A gente chegou a 130 mil, voltou para 120, estamos ali perto das máximas, um pouco antes da eleição. Bom, da eleição para cá a Bolsa de Valores desabou, porque nós temos aí o ex-presidiário, o chefe de organização criminosa, com alto índice de retornar ao Palácio do Planalto, falando um monte de besteiras, que na verdade é o que ele quer fazer, ele está sendo franco no que ele quer fazer, e enfim, expulsou o capital estrangeiro essa semana do Brasil, e aí o esquerdista vai falar: nossa, que legal, expulsou o capital estrangeiro. Meu amigo, seu idiota, o capital estrangeiro gera investimento, gera emprego, gera renda, gera arrecadação de impostos, que gera benefício social. Sem capital estrangeiro, sem investimento, nós não temos produção, nós não temos emprego, nós não temos renda, nós não temos impostos, nós não temos bem-estar social, seu imbecil. O esquerdista ele não trabalha, ele vive do trabalho alheio, ele vive do esforço alheio, então ele não consegue compreender isso. Ele tem um problema, por um lado, porque ele tem um certo grau de psicopatia, e por outro, porque ele realmente tem problema cognitivo, ele não consegue compreender as coisas. Mas vamos voltar para o assunto que interessa. Então, com toda essa situação excepcional do Brasil, o Brasil redondinho já tem contratado aí um recorde de investimento para os próximos anos, o que vai fazer a economia crescer naturalmente, tá certo? Já está tudo preparado, o caminho está todo preparado, a base está muito bem feita. Infelizmente apareceu essa pedra no nosso caminho chamada uma organização criminosa. Eu vou evitar falar nome, porque senão eu derrubo o vídeo, você não assiste o vídeo e eu não atinjo o meu objetivo aqui. O que aconteceu aí com essa organização criminosa à nossa frente, aí, com risco de destruir tudo que foi construído nesses últimos 4 anos e tudo que está programado para os próximos anos? Nós tivemos então aí um processo eleitoral. Esse processo eleitoral ele foi todo viciado, ele é imprestável. Não só pelos votos propriamente dito, não só pelo dia da votação, não só pelas urnas eletrônicas, não só porque não é um processo auditável, não só porque não foi dado pelo TSE a possibilidade das nossas Forças Armadas participarem de um processo de análise, vistoria, autenticação e validação do processo eleitoral no dia das eleições, mas porque todo ele está maculado. Houve disparidade de armas. Um lado podia falar o que quisesse, outro lado não. Um lado teve 150 mil inserções a mais do que o outro, só na região Nordeste. Um lado não podia mostrar os feitos e o outro podia mentir à vontade. Então nós tivemos um presidente da República, candidato à reeleição, que não podia gravar lives dentro da casa dele. Nós tivemos esse mesmo presidente da República, candidato à reeleição, que não podia mostrar a esposa no programa eleitoral, não podia mostrar a fala dele na ONU, não podia mostrar a visita dele à Grã-Bretanha. Enfim, houve uma distorção total do processo eleitoral, o TSE atuando como um órgão não de fiscalização, mas um órgão político, participante do processo eleitoral, com atos que influenciaram na decisão do eleitor. Pesquisas eleitorais, diversas delas, com diferenças de 15%, 16% em relação ao resultado final das eleições. Isso é muita diferença, isso aí não é margem de erro, pessoal. Isso é absurdo, tá certo?
Essas empresas, inclusive, deveriam ser fiscalizadas e apurado a origem dos recursos, quem pagou essas pesquisas, enfim, dá para alongar também nesse assunto, não vamos me alongar. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das Forças Armadas, tá certo? Que é o nosso principal tema hoje. O poder ainda emana do povo, segundo a nossa Constituição Federal. Então, o detentor do poder originário é a população, é o povo, somos nós, brasileiros comuns. Não são os políticos, não são os artistas, não são os sindicalistas, são os brasileiros de um modo geral. Esse brasileiro comum, como eu, delegam a força às Forças Armadas. Portanto, quem tem a força são as Forças Armadas, delegadas pela população. Então, as Forças Armadas são a representação da sociedade. As Forças Armadas são aquelas que detêm a força da sociedade. A democracia é uma concessão de quem detém a força. Vocês vão de convir comigo que se eu tenho a força, posso fazer o que eu quiser. Eu não faço. Eu submeto o país ao regime democrático por concessão, porque eu quero, porque eu posso. Dentro desse regime democrático brasileiro, nós temos então 3 grandes poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Legislativo ele foi corrompido ao longo dos anos pelo próprio sistema político vigente, que não ajuda muito, mas enfim, ele foi corrompido, especialmente durante os 14 anos aí entre 2002 e 2016. Esse poder corrompido ficou enfraquecido. A nossa Constituição de 88, ela tem problemas. Um dos problemas dela é a falta de força do presidente da República. O presidente da República ele foi muito enfraquecido. Então, com o presidente da República enfraquecido devido à regra constitucional e com o legislativo enfraquecido por corrupção, por mensalão e etc., quem se fortaleceu muito? O STF, o Judiciário. O Judiciário forte, muito mais forte que os outros, tinha um autocontrole. Porém, esse autocontrole foi perdido na atual composição. A atual composição, então, se arvorou, cresceu para cima dos outros 2 poderes. Ele esmagou literalmente os outros 2 poderes. Então, nós vimos aí deputados sendo caçados por falar, por opinião. Isso não existe na legislação. Ninguém poderá ser condenado por crime se não previsto em lei. Ora, se não existe na legislação o crime de falar, então, como é que um deputado federal foi cassado? Outros foram removidos do processo político, nem puderam participar. E aí nós temos também o caso do povo censurado. O povo censurado pelo STF, mais especificamente pelo TSE. Nós presenciamos aí grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, canais de YouTube, youtubers sendo prejudicados, enfim, há uma censura. Nós vemos um grande canal aí, a Jovem Pan, tendo uma censura prévia, o Brasil Paralelo, produção de conteúdo, censura prévia. Bom, tudo isso todo mundo já sabe. Mas quem promoveu tudo isso? TSE, STF. Esse poder ficou muito forte, ele esmagou os outros poderes e está esmagando a sociedade. Nós não podemos tolerar isso. E aí entra a legitimidade das Forças Armadas. As Forças Armadas, enquanto representação da sociedade, do cidadão comum, do povo, ela não pode permitir esse desequilíbrio, porque em última instância, ela vai ter que atuar para fazer essa regulação. Como vai se dar isso, eu não sei. Eu não sou um especialista, eu não sou um jurista. Há diversas correntes, cada um fala uma coisa. O fato é que do jeito que está não pode continuar. É necessária uma atuação. Quem pode atuar? Ora, o presidente da República não pode atuar, porque se ele atuar, ele vai ser chamado de ditador, nazista, fascista, intervencionista, enfim. O Legislativo não atua porque não tem a coragem necessária. Nós temos visto aí o Pachequinho. O Pachequinho não tem coragem de levar adiante nenhum processo de impeachment. Não é levar adiante para empichar, mas é simplesmente colocar para que o Congresso analise, vote. Pode ser até que não fosse adiante, mas ele teria a obrigação de fazê-lo. Não faz porque se acovardou. E de um modo geral, o nosso Congresso está acovardado, tá certo? Com medo de um poder que ficou muito forte, que é o STF. Sobrou, então, uma carga de potência muito grande para esse STF, que também, em sua extensão, o TSE, meio que as duas coisas se confundem. A própria existência do TSE já é uma aberração, isso eu acho que não existe em outros países. Então, esse poder judiciário extremamente potente, extremamente forte, sem limites,
e que deveria estar sendo limitado por um legislativo que não tem capacidade de limitar porque se acovardou, porque tem medo, cresceu demais. Cresceu de cima, primeiro para cima dos poderes constituídos e de agora para cima da sociedade. Diante disso, a sociedade se indigna e vai para as portas dos quartéis. Nós estamos então agora na iminência da diplomação do cachaceiro, ex-presidiário, chefe de organização criminosa, para que ele suba a rampa do Palácio do Planalto. Se isso acontecer, nós vamos perder qualquer capacidade de mobilização. Nós não vamos mais poder nos mobilizar, nós não vamos mais poder protestar, nós não vamos mais poder falar. Existe um planejamento para o controle das mídias sociais. Nós não vamos poder mais gravar nosso vídeo do YouTube, mandar nossa mensagem no WhatsApp, mandar nossa mensagem no Telegram, como nós fazemos hoje. Então, a sociedade, percebendo esse perigo iminente, perigo terrível, perigo real, não é uma brincadeira, não é uma falácia, foi para a porta dos quartéis pedir para quem poderia nos socorrer, que é o povo armado, que são as Forças Armadas. Então, a sociedade está pedindo para a própria sociedade intervir nesse processo maléfico que nós estamos passando. Nesse sentido, nós não podemos parar, nós não podemos precipitar e nós não podemos retroceder. Cabe agora às autoridades constituídas, competentes para isso, agirem na hora certa, do momento certo e da forma correta. A nós cabe manter a pressão nas portas dos quartéis. Então, peço a vocês que sábado, hoje, amanhã, domingo, segunda-feira, dia 14 e dia 15, dia da proclamação da República, mantenham a pressão nas portas dos quartéis. Eu tenho visto algumas informações de boas fontes dizendo que a diplomação do ex-presidiário será antecipada para o dia 16 de novembro. Portanto, é necessário que essa pressão seja total, seja até aumentada até o dia 15. Nós temos que ter alguma definição até o dia 15, terça-feira. Fundamental isso. Para que isso aconteça, a sua pressão é fundamental. Não basta ir à porta dos quartéis. Você deve tirar foto, você deve fazer pequenos vídeos, coloque nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, como você quiser. Isso tem que ser divulgado. Se você tem amigos, parentes, conhecidos que moram no exterior, mande para essas pessoas, peçam para elas divulgarem. Nós estamos aqui num momento histórico. Ou nós vamos vencer esse momento e continuar o nosso rumo, nosso trajeto rumo a ser uma das maiores potências, maiores economias do mundo, ou nós vamos perder tudo que construímos nesses últimos 4 anos e vamos nos transformar numa grande Venezuela, numa grande Argentina. Esse é um caminho sem volta. Quantos anos a Cuba está sob o domínio comunista? 60 anos. Quantos anos Venezuela caiu nessa situação que está hoje? Acho que já são 23 anos. É um caminho sem volta. Não vamos mais conseguir lutar, não vamos mais ter forças para lutar. O momento é agora. Vai para a rua, vai para a porta do quartel, se manifeste. Se você vai para lá, enche o seu carro, leve amigos, leve 3, 4, 5 pessoas, quantos lugares você tiver. Não vai com o carro vazio, chama patriotas para ir com você. Queria falar umas últimas coisas aqui, fiz umas anotações para não esquecer. Pessoal, Fórmula 1, Copa do Mundo. A grande mídia vai fazer parecer que essas manifestações são referentes à Copa do Mundo e a Fórmula 1 não são. Nós sabemos do que se trata. É uma luta pela liberdade. Portanto, não se deixem enganar, não se deixem usar. Gravem seus vídeos muito bem gravados, façam suas fotos muito bem feitas. Deixe claro que não se trata de comemoração nem de Fórmula 1, nem de Copa do Mundo. Mantenham as bandeiras do Brasil nas suas casas, nos seus carros, nas suas roupas. Use a roupa verde e amarela. Mostre que você é patriota. Mantenha a sua rede de WhatsApp, Telegram ativa, funcionando. Poste mensagens. Cuidado com as mensagens, não poste mensagens que você não leu, que você não viu o vídeo, o conteúdo certinho. Certifique que é uma mensagem positiva, que é uma mensagem realmente idônea. Certifique da origem dessa mensagem. Então, muito cuidado com o que vai postar, mas continue postando. Bom, por fim, nós estamos lutando por Deus, pátria, família e liberdade. Qualquer pessoa com o mínimo de decência, o mínimo de coerência, o mínimo de lealdade sabe que isso é uma pauta boa. Não tem como falar que isso é uma pauta ruim. Então, continue lutando por Deus, pátria, família e liberdade. Que Deus nos abençoe e proteja.